Este é um trabalho para a disciplina de Liberalismo e Justiça, ministrado pelo professor Wagner Sanz. A ordem e o bem-estar. A sociedade, a princípio, se mostra contingente em meio ao contexto onde deve existir igualdade e liberdade entre os cidadãos. Como de outra forma, se torna difícil mostrar o sentido das fundamentações sociais, vistos que não há limites nas possibilidades quanto à utilidade das instituições. Os sistemas se fundamentam na não realização de determinados eventos, onde as possibilidades devem persistir para o progresso do conhecimento e da ciência humana, até que não faça mais sentido, como é assim mostrado por Popper. Em meio à busca do sentido de igualdade, liberdade e construtivismo, evidencia-se a ordenação da sociedade e a eficácia da ação em meio aos conceitos de evolução. As práticas, de modo geral, são observadas como um mero acaso, onde aí seria permitido obter respostas sobre outras razões, além de uma luta progressista e um pensamento primitivo. Assim, as fundamentações, em todo caso, permanecem a buscar sentido nas ações do cidadão e a sociedade, estando aí a lei do Estado a projetar o bem-estar social, enquanto a liberdade vagueia entre as possibilidades e limites no construtivismo das fundamentações em meio às várias corporações ou cooperações para mostrar ou qualificar o que seja bom ou bem. A liberdade individual e ou do cidadão estaria, a princípio, regida por um propósito científico, como é a tese de Popper, ao afirmar sobre as possibilidades da ciência e os limites na não realização da ação humana de uma maneira geral, social e seus movimentos. Assim também é mostrado o sentido da palavra naturalis, formulada ainda no século XVII, sendo um dos termos técnicos onde está designados os fenômenos sociais e onde não haveria a presença de uma ação humana, mas sim das essências das leis e os decretos e na fabilidade e caprichos evidenciados por pensadores como Luiz Molina, onde depois é moldado para um princípio de razão em que o cidadão poderia escolher entre o bem e o mal, tratando-se de um direito natural, racionalista e evidenciado por pensadores como Grotius e seus sucessores. Temos então as observações quanto aos sentidos de organização na compreensão e modelo político no caso então, de uma democracia que é observada a partir do neoliberalismo. Assim é mostrado por Hayek o significado de ordem e sua abrangência no contexto social. Existiria então a ordem espontânea chamada de organismo, que teria característica de poder se auto-organizar ou ser autogeradora do processo ou política social. Destaca-se ainda a ordem artificial, que é evidenciada quando há uma ordem feita ou ordenada, as quais viriam a existir devido a uma evolução. Surge então a compreensão de necessidade ou evolução na teoria social mostrada pelo ordenamento de muitos homens, onde uma urgência em meio ao caos econômico mostraria que o homem deveria promover fins os quais não fazem parte de suas intenções. Isso é então experienciado e vivenciado até os limites do ser humano e da viabilidade dessas ações, onde então seria necessário determinar fundamentos na sociedade. Surge então ainda o critério de ordens abstraídas, de modo a garantir de maneira propositada certa preservação e restauração da ordem e realidade, e as fundamentações políticas. Segundo Hayek e os pensamentos de Popper, as impossibilidades da ciência assim a ciência são mostrados pelos seus limites e proibições. Como também temos as observações de Lawrence Summers, que é então ex-secretário do ex-presidente Bill Clinton, onde ele escreve no livro Outra Ideia de Justiça. Mostra então que assim a política teria como princípio os fatos e suas reações à política e à economia, onde a política e a economia não seria muito distante do pensamento de Hayek, como Hayek então mostra no livro
norma e ordem. Hayek então expõe que a ordem mostraria uma reflexão quanto ao capitalismo e ao neoliberalismo. Então, em todo caso, a busca pelo sentido de igualdade e justiça social, onde é mostrado uma realidade de fatos controversos. O liberalismo mostraria a despolitização da economia, as ordens espontâneas e as quais seriam paralelas em um ambiente de realidade social, onde o que é percebido mesmo, a princípio, é um caos e fenômenos patológicos e crises. Popper ainda enfatiza as possibilidades para os fenômenos complexos e abstratos, onde é mostrado uma complexidade da experiência e a indiferença aos fatos na refutação das más condutas. Surge em meio ao lapso da contradição e pobreza social a perda da própria identidade do cidadão, como assim são as afirmações dos escritos de Milton Santos, quanto ao pertencer ou não a determinada cidadania e ou saber se é ainda cidadão. Os núcleos e fundamentações políticas e suas legislações não conseguiriam fundamentar-se assim as políticas de bem-estar social em meio ao caos. Os problemas seriam mostrados pela realidade e necessidade. Assim, outro pensador também, como Saimata Oliveira, no texto Dois Brasis, ao tocar nesses assuntos, mostra o tempo e a falta de soluções para necessidades sociais. Ele questiona, inclusive, se existe cidadãos no Brasil. Como também é evidenciado as classes dominantes como responsáveis por uma realidade social onde poderia existir uma breve comparações entre classe média e sociedades pobres, em meio às percepções dos governos e argumentações quanto ao caos e ao estado de calamidade. Nesse viés de pobreza, existe ainda a técnica a ser necessária, onde essa é mostrada nas ações dos cidadãos quando esses de alguma forma vão atrás de sua subsistência pela calamidade e pobrezas encontradas, por exemplo, nas favelas, ou chacinas e falta de emprego, em que os homens e mulheres, ao buscar trabalho em meio à sobrevivência e alimentação, mostram a não aplicabilidade da legislação, surgindo uma identidade de cidadania diferente no contexto geral do Estado. Visto que em todo caso haveria então uma comparação com as classes médias, por exemplo. Temos ainda a busca por um bem-estar social, como nos escritos do texto, então a ascensão e queda do bem-estar social. Mostra então esse texto que, em meio à realidade que se apresenta, há um contraste nas articulações sociais e política, ou seja, o verdadeiro paradigma da sociedade é a proporcionalidade dessas articulações, estando nas articulações com maior universalidade os princípios de hábitos e comportamentos, mesmo com todas as críticas sociais, ainda estando nos modelos liberais e residuais. A presença do Estado, o qual é o grande gerador de recursos entre vários contrastes de modelos ou categorias de políticas para o bem-estar social. Assim é observado vários contextos sociais, longe de uma representação esperada, mas inclusive reconhecida, então, pelo estado de necessidade e calamidades sociais, as quais são, por exemplo, evidenciadas em Hayek, do que é entendido como uma fenomenologia naturalis ou evolucionista. Em todo caso, para além de uma ordem artificial, há uma ordem abstrata. Assim, é encontrado na relação do cidadão e a universalidade da articulação uma igualdade mostradas no contraste de percepções diferentes para as soluções de problemas. No mesmo tempo que há uma realidade social complexa evidenciada pelos fatos de determinadas ordens, onde deve existir ou ser construídas a partir de valores, estando entre
a análise contextual, as ordens individuais e as ordens globais numa observação universal proporcionada pela maioria. Assim, se conclui então no texto que deve ser observados os valores individuais na constituição privada e analisada nas ações políticas, ser observado nas ações políticas através de normas. De outra forma, não há então uma substituição desses valores individuais por fatos ou práticas. Enfim, de outra forma, não há então a substituição de valores individuais por fatos ou práticas, onde há um contínuo contraste entre ordem, valores e fatos globais e individuais, o que em todo caso deveria existir essa relação e problemas para daí extrair uma ordem universal de modo a mostrar outros e novos valores.